Então vamos meditar, vou fazer a leitura em Tiago, capítulo 4, do verso 1 ao verso 10. A palavra de Deus diz assim: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Nós temos meditado nesse capítulo de Tiago, onde ele havia acabado de falar sobre a diferença entre a sabedoria que vem do céu e a sabedoria da terra. E agora Tiago, no capítulo 4, vai falar sobre aquilo que está por detrás de toda sorte de conflitos e contendas entre os homens, entre as pessoas. Primeiramente, Tiago aqui está pensando no contexto da igreja local, e ele mostra que os problemas de relacionamento entre as pessoas, entre aqueles que congregam na mesma igreja, são problemas de relacionamento que primeiro as pessoas têm consigo mesmo. Ele fala a respeito dos prazeres, dos desejos que militam na nossa própria carne. E Tiago vai além. Ele não mostra apenas que os problemas de relacionamento entre as pessoas são problemas que nascem no próprio coração, como ele mostra-nos que os problemas de relacionamento, sobretudo, são problemas de relacionamento com o próprio Deus. E aqui neste ponto, então, que nós vamos meditar do verso 4 ao verso de número 6, onde Tiago fala deste conflito que as pessoas têm com o próprio Deus. Tiago destaca 3 características daqueles que estão em conflito com Deus. Ele fala primeiro da hostilidade com Deus. Em segundo lugar, ele fala do desapreço pela palavra de Deus. E por último, ele fala sobre o orgulho humano. Então veja comigo, em primeiro lugar, a inimizade contra Deus. Verso de número 4, ele diz: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago começa dizendo que aqueles que têm amizade com o mundo
eles são infiéis. Essa palavra infiel, é a palavra para adultério. E Tiago usa aqui a palavra adultério no sentido espiritual. O adultério, nós sabemos, é um pecado de você violar a aliança que você fez com o seu cônjuge. Quebrar esta aliança é você ter qualquer tipo de relacionamento afetivo ou íntimo com alguém que não seja aquele com o qual você jurou fidelidade matrimonial. Tiago usa essa linguagem para falar aqui de um adultério que é espiritual. Quando a gente olha para a Escritura, nós vamos ver que na palavra de Deus há vários momentos quando o povo de Israel cometeu o que é chamado de pecado de adultério espiritual. Você vai encontrar essa linguagem usada não apenas aqui por Tiago, mas usada pelos profetas. Por exemplo, você vai ter o profeta Jeremias, lá no capítulo de número 3, no verso 8, ele diz assim: quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a pérvida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Deus dizendo, numa linguagem de casamento, que Israel tinha cometido o pecado de adultério espiritual. Você vai encontrar também o profeta Ezequiel, no capítulo 16, verso 32, dizendo para Israel que ela foi como uma mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebeu os estranhos. Isso significa que quando Deus usa essa linguagem, ele está fazendo uma comparação. E a comparação é de que assim como nós fizemos um juramento de fidelidade com o nosso cônjuge quando casamos, Deus também entrou numa aliança conosco. Aqueles que pertencem ao seu povo, à sua igreja, nós temos uma aliança espiritual com Deus. Por isso nós chamamos de Antigo Testamento, Antiga Aliança e Nova Aliança, Novo Testamento. Todos aqueles que creem em Cristo Jesus entraram numa aliança, a um pacto dele conosco. Por isso a Bíblia faz essa comparação, dizendo que nós somos a sua noiva. Portanto, quando nós quebramos esta aliança, é como se nós tivéssemos cometido adultério espiritual. Jesus também usou essa linguagem para descrever o povo de Israel na sua época. Lá em Mateus capítulo 12, verso 39, ele fala de uma geração má e adúltera. Tiago aqui ele diz que a amizade do mundo é inimiga de Deus. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Essa palavra que Tiago usa para amizade é uma das palavras que você vai encontrar na Bíblia para o amor entre duas pessoas. Você vai ver que a palavra amor na Bíblia se refere ao amor entre um homem e uma mulher, que é a palavra eros,
o amor entre amigos ou entre irmãos, que é a palavra filéu, e o amor de Deus por nós, que é a palavra ágape. E o Senhor Jesus mesmo, ele usa essa expressão quando ele diz lá em João, no capítulo de número 15, João capítulo de número 15, verso de número 13, ele diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida. A palavra aqui, amor, é a palavra ágape. É este amor que é um amor que vem da vontade, né? Jesus resolveu dar a sua vida por nós, sem nós termos qualquer mérito. Ele nos amou graciosamente, nos amou sacrificialmente. Ele deu a sua vida. E ele diz: dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Né? Então aqui temos a palavra para amizade, né? Então, Jesus diz logo em seguida no verso 14: vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Depois ele diz no verso de número 18 e 19: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Jesus nos amou e ele nos amou nos escolhendo, e ele nos amou nos separando do mundo para ele. Então quem crê em Jesus tem os mesmos interesses, os mesmos objetivos. E o mundo não nos ama, porque nós não pertencemos mais ao mundo. Não pertencemos mais ao mundo. Lá em 1 João, no capítulo de número 2, 1 João, capítulo de número 2, verso 15 e 17, ele nos diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, quem não pertence a Cristo Jesus, pertence ao mundo. Tiago aqui, quando diz que a amizade do mundo é inimiga de Deus, nós precisamos compreender o que Tiago quer dizer com a palavra mundo. Mundo aqui, para Tiago, não é o cosmos, ou seja, o planeta Terra, a criação. Mundo aqui para Tiago se refere a todo o sistema caído, que é governado pelo diabo. Por isso que João diz que o mundo jaz no maligno, né? Em que sentido o mundo jaz no maligno? Ele não está falando do mundo como uma criação de Deus, o planeta Terra. Ele está falando desse sistema, um sistema que se opõe a Deus, que é o que João disse. Os desejos dos olhos, a ganância, a soberba, ou seja, este mundo foi afetado pela queda, afetado pelo pecado. E há um sistema que governa este mundo caído. E este mundo caído, com seus valores corrompidos, eles se opõem a Deus. Então, ser amigo do mundo, segundo Tiago, significa alguém tomar uma decisão. E essa decisão de ser amigo do mundo é uma relação autoexcludente. Ele diz que não é possível você amar o mundo e amar a Deus
ao mesmo tempo. Não há como. O apóstolo Paulo, ele diz em 2 Coríntios, no capítulo de número 6, no verso de número 14, ele diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, não há como, na linguagem de Tiago e na linguagem de Paulo, nós querermos, ao mesmo tempo, amar o mundo, ser amigo do mundo e, ao mesmo tempo, amar a Deus. Temos que lembrar que o cristão, quando ele se converteu a Cristo Jesus, a primeira coisa que aconteceu na vida daquele que se converte a Jesus é morrer. Morrer para si mesmo, negar a si mesmo. É o que Jesus ensinou para os seus discípulos. Aquele que quiser vir após mim, quem quiser seguir e ser o meu discípulo, precisa negar a si mesmo, morrer para si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. O apóstolo Paulo disse em Gálatas, capítulo de número 6, verso de número 14: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo também disse em Romanos capítulo 12, verso 2, que nós não devemos nos conformar com este século, mas transformar a nossa mente por uma renovação. A fé salvadora em Cristo Jesus implica numa ruptura com esse sistema caído que nos cerca e que tenta nos influenciar. Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 24, que nós não podemos servir a dois senhores. Então, amizade com o mundo é totalmente oposta a Deus. E aquele que é inimigo de Deus não pode ser crente no Senhor Jesus. O que Tiago aqui está mostrando para nós, meus irmãos, é um dos grandes males da igreja contemporânea, que é a secularização da igreja, onde muitas pessoas aderem ao cristianismo sem conversão, sem um rompimento com o mundo, sem renúncia aos valores do mundo, sem arrependimento para ser crente em Cristo Jesus, realmente salvo por Ele, necessariamente é necessário o arrependimento, Sem arrependimento não há salvação, sem arrependimento não há perdão de pecados, sem arrependimento não há conversão a Cristo Jesus. Lembrar do apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 10, ele fala de um daqueles que aparentemente era um discípulo de Jesus,
mas ele diz que ele fala a respeito de Demas, e ele fala que ele, tendo amado o presente século, Demas o abandonou, né? Então, o amor ao mundo, essa amizade com o mundo, revela uma falsa fé no Senhor Jesus. É como a parábola do semeador que ele contou lá em Mateus capítulo 13, no verso 22, que ele fala da semente que foi semeada entre os espinhos. E Jesus diz ali claramente que é aquele que ouviu o evangelho, ouviu a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Ou aquela passagem de Jesus, quando aquele jovem rico o procurou, em Lucas capítulo 18, e ele pergunta para Jesus o que era necessário ele fazer para ter a vida eterna, e Jesus diz para ele: uma coisa te falta, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem, segue-me. E diz o texto que ele, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo, né? Ele amava o dinheiro. Então Tiago quer deixar isso muito claro para nós, que as afeições pelo mundo, pelas coisas do mundo, né? Isso significa necessariamente oposição a Deus. Como ele diz, aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então é necessário, para ser um discípulo de Jesus, realmente convertido e ter a bênção do perdão dos pecados, da vida eterna, é necessário esse rompimento com o mundo, morrer para o mundo e realmente ser um discípulo de Jesus. A segunda coisa que Tiago fala no texto é que aquele que é inimigo de Deus é aquele que tem um desapreço pela palavra, Ele diz aí no verso de número 5, Tiago diz: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Aqui nós temos um problema que é levantado pelos estudiosos, uma dificuldade, que é a gente tentar entender qual é o texto que Tiago está fazendo citação. Alguns sugerem que Tiago está fazendo aqui uma citação poética, lá do texto de Êxodo 20, verso 5, quando fala que, naquele mandamento, que Deus é um Deus zeloso, ou ele está fazendo uma referência de Gênesis capítulo 6, do verso 3 ao verso 5. O fato é que Tiago não está aqui fazendo uma citação direta de nenhum texto específico da Bíblia, mas ele está fazendo uma referência geral ao ensino da Escritura, né? E qual é o ensino a respeito da Escritura que ele faz aqui referência? É de que ele fala que é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós, né? Então, a primeira coisa é definir o que é o Espírito aqui. Veja que o Espírito aqui foi traduzido já na nossa versão em letra maiúscula e se refere então ao Espírito Santo, que ele fez habitar em nós. Todo aquele que nasceu de novo, nasceu por obra do Espírito Santo.
Então é o Espírito Santo que nos fez, que nos deu uma nova natureza. É o Espírito Santo que produziu em nós fé e arrependimento. E o Espírito Santo passa a morar no coração daquele que se arrependeu e creu em Jesus como seu Salvador. A Bíblia vai dizer que o Espírito é o selo, que o Espírito é o penhor, e de que o crente se torne, então, o templo, a habitação do Espírito Santo. Tiago, então, compreende a partir disso de que o Espírito Santo tem um ciúme. Ele usa essa palavra, né? Normalmente a palavra ciúme tem um sentido pejorativo, mas o que ele está se referindo aqui é ao zelo que o Espírito Santo tem por nós. Ao zelo, né? É com ciúme que por nós anseia o Espírito. Isso tem relação com o que ele disse anteriormente. Se nós somos a igreja de Cristo e ele fez uma aliança conosco, então se existe uma traição, né? Se nós queremos ser amigo do mundo, nós estamos traindo a Cristo, que fez uma aliança conosco. E quando fazemos isso, ele então tem ciúmes. O seu espírito que ele derramou sobre nós, que somos a sua igreja, tem ciúmes. Assim como numa relação entre um homem e uma mulher, no casamento, né? A mesma coisa vai acontecer. A esposa em relação ao marido, se vir ele com outra ou vice-versa, o marido ver a sua esposa flertando com outro homem que não seja o próprio marido, o marido vai ter ciúmes dela, como a esposa vai ter ciúmes do seu esposo. Assim também o Senhor, pelo seu Espírito que ele derramou sobre nós, ele tem também ciúmes, zelo pela sua noiva, pela sua igreja. Tiago diz que no verso 5, ou supondes que em vão afirma a Escritura, né? O que Tiago está dizendo é, tudo que está registrado na palavra de Deus deve ser levado em consideração. Não é em vão que a Escritura afirma. Então, tudo que a palavra de Deus diz, tudo que está escrito deve ser considerado por nós. Nada do que Deus falou na sua palavra é em vão. Então, a amizade do mundo não é considerada um perigo para aquele que é inimigo de Deus. A amizade do mundo, ela é também um desprezo pela palavra de Deus. Porque crer em Jesus significa também você confiar na palavra do Senhor. Jesus disse para aqueles fariseus incrédulos da sua época, lá em João capítulo 5, verso 39 e 40, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então, segundo Jesus, aquele que despreza a palavra também o despreza, né? Esse é o mesmo argumento de Tiago. Aquele que é inimigo de Deus também não tem consideração para aquilo que a Escritura diz a respeito do que Deus fez em nós por obra do seu Espírito, onde o próprio Deus vem habitar no nosso coração e, portanto, ele não quer que nós quebremos
esta aliança que ele fez conosco em Cristo Jesus. E por último, o conflito com Deus, além de ser inimizade contra Deus, além de ser um desapreço e consideração pela palavra, é movido pelo orgulho humano, pela soberba humana. Veja o que Tiago diz aí no verso 6. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus não somente concede graça aos inimigos orgulhosos, Deus não concede a sua graça àquele que é orgulhoso, como Deus concede graça àquele que é humilde. E aqui nós aprendemos com Tiago que é somente pela graça que nós vamos conseguir vencer os desejos do nosso coração. É somente pela graça que nós vamos conseguir falar não aos prazeres do mundo. É somente pela graça que o nosso coração é levado a não amar o mundo, nos colocando em oposição a Deus. Deus concede graça para o crente vencer o mundanismo, que a gente aprende com Tiago. Como que a gente pode vencer o que eu disse, a secularização, né? Que é algo tão forte que às vezes vem contra a igreja, contra nós mesmos. Nós somos bombardeados dia após dia com valores distorcidos, com filosofias, com os prazeres mundanos, né? Com vaidades, com a lascívia, com a ganância. Como que a gente consegue vencer essas coisas? Tiago diz: é somente pela graça de Deus. É a graça de Deus que é o poder na vida do crente para ele resistir ao mundanismo, à secularização, para ele resistir ao seu próprio orgulho do coração. Tiago aqui está citando, no verso 6, o texto lá de Provérbios. Provérbios, lá no capítulo 3 de Provérbios, o verso de número 34, que diz assim: certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Veja que Deus não dá graça para todas as pessoas, mas Deus dá graça somente para os humildes. Deus dá graça somente para os humildes. Diz o profeta Isaías, no capítulo 57, no verso de número 15. Porque assim diz o Senhor, o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Jesus disse lá em Mateus 5, verso 3, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Né? O que significa ser humilde de espírito? Jesus não se refere aqui a uma condição social, econômica. Jesus aqui está se referindo ao reconhecimento nosso, da nossa dependência dele, da nossa dependência de Deus, da nossa dependência da graça do Senhor Jesus, humildade de espírito.
reconhecermos as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas limitações, saber e nos lembrarmos sempre que sem Jesus nada podemos fazer. O contraste, né, o contrário de humildade, de pobreza espiritual, é o orgulho. E Tiago nos diz que Deus resiste ao soberbo, Deus resiste ao orgulhoso. Há 3 características de um coração orgulhoso. Primeiro, o orgulhoso não tem consciência da sua própria necessidade. Ele se vê como autossuficiente. Segundo lugar, ele valoriza a sua própria independência. O orgulhoso é aquela pessoa que fala, eu posso, né? Eu faço. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de Deus. E o orgulhoso não reconhece o seu próprio pecado. Por isso, o orgulhoso não tem qualquer percepção de que ele precisa se arrepender dos seus pecados, de que ele precisa crer e confiar em Jesus como seu próprio Salvador. Pelo contrário, o orgulhoso crê de que ele vai para o céu por causa dos seus méritos, por causa das suas obras, por causa da sua religiosidade, por causa da sua obediência, ou ele acha que ele não é tão ruim assim, ele não é tão pecador assim, ele merece ir para o céu. Essa é a postura do orgulhoso, do orgulhoso. Para ele, a salvação está centrada em si mesmo, nas suas obras, nos seus méritos ou na sua religiosidade. No fundo, o orgulhoso acredita em seus próprios méritos. E a Bíblia diz claramente, meus irmãos, lá em Provérbios 6,16, que há 6 coisas que o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. E a primeira coisa, diz lá o verso 17, que são os olhos altivos, né? O orgulhoso. Jesus fala sobre isso, contando uma parábola lá em Lucas, capítulo de número 18, quando ele fala do fariseu e do publicano que foram para o templo com o propósito de orar, e o fariseu dizia, posto em pé, orava de si para si, ele era orgulhoso e ele dizia, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Né? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Quero terminar então dizendo 3 coisas sobre esse texto. A primeira é que Tiago aqui identifica uma das grandes ameaças à vida cristã. E essa ameaça é a secularização da fé, a mundanização da igreja. Ele deixa muito claro que não há como você ser cristão e ao mesmo tempo ser amigo do mundo. Tiago deixa claro, em segundo lugar, que é necessário haver um rompimento, um arrependimento com o mundo, com esse sistema que está à nossa volta. Como disse Jesus, nós precisamos aborrecer a nós mesmos, o mundo que está à nossa volta, e abraçarmos a Ele como nosso Salvador e seguir a Ele todos os dias da nossa vida. Isso deve ser um exercício diário, a renúncia a nós mesmos, o arrependimento tem que ser algo contínuo na vida do cristão, para ele amar a Deus sobre todas as coisas
para ele amar a Cristo Jesus de todo o seu coração. Jesus quer ter primazia na nossa vida. Ele não aceita, como um marido não aceita ter outro, né, na sua relação conjugal com a sua esposa, ou a esposa não aceita o marido ter outra no casamento. Deus também fez uma aliança conosco em Cristo Jesus. E Ele quer que nós o amemos. E isso significa total exclusividade. Nós somos a noiva de Cristo. E para vencermos, segundo Tiago, vencermos e não sermos amigos do mundo, sendo achados inimigos de Deus, nós precisamos ter essa atitude de humildade, de dependência, reconhecer que nós somos pecadores e que sem Jesus nada somos. E essa dependência diária do Senhor Jesus e do poder do Espírito Santo de Deus em nós. É pela graça de Deus, pela graça de Cristo Jesus, que nós podemos vencer os desejos do nosso coração, onde a nossa fé não seja secularizada e nós amemos ao Senhor Jesus em primeiro lugar e jamais venhamos relativizar o nosso compromisso como igreja de sermos a sua noiva, dele ser o nosso noivo e de nós termos essa relação com ele em primeiro lugar. Que Deus venha nos abençoar para que nós tenhamos essa humildade, esse espírito de humildade que Tiago diz, de dependermos somente do Senhor Jesus, de termos nele o nosso prazer, a nossa alegria, ser ele apenas o nosso Salvador. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Amém?